Tema de Pégaso encara seu amigo Alone, que agora é Hades. Ele diz: "E então, Hades, depois de tudo finalmente pude estar frente a frente com você." O deus do submundo observa com seu olhar sereno. O Pégaso havia prometido proteger sempre seu amigo, aquele que gostava de pinturas e era mais gentil do que qualquer outro, seu velho amigo Alone. A conexão com a época da infância é inevitável, e agora acontece o choque dos grandes rivais. Tema agora é Pégaso, e Alone agora é Hades. Do barco da esperança, Hiato de Unicórnio e Sísifo de Sagitário observam, e ainda Iacos de Garuda segurando o corpo de Violet de Behemoth fica atrás de Tema. Ele em pensamento diz: "Esse é Pégaso, o melhor amigo daquele menino que o Senhor Hades utiliza como seu instrumento." No entanto, é como se para eles dois o tempo tivesse parado por um breve instante. Tema pergunta: "E aí, você está bem, juiz do submundo?" E então o espectro ri. Iacos diz: "Fui um dos juízes do submundo em outros tempos. Não posso crer que haja um cavaleiro de bronze que sinta compaixão por mim." Tema, porém, responde o espectro: "Não é por mal nem nada de especial, mas eu não posso sentir compaixão por um vilão como você. É apenas que... já chega, não quero que as pessoas morram sem sentido na minha frente." Tema anda mais à frente, o juiz do submundo fica em silêncio, e então Hades se pronuncia: "Como de costume, não é mesmo, Pégaso? Você e essa moral tão ingênua, não poderia suportá-la, eu não o entendo. Farei arder esse ideal, porque nós já deixamos para trás nossa meninice. Eu já sou o Imperador Hades, e você ainda é um simples humano. E ainda tenho mais morte para te oferecer, assim como fiz com sua amada cidade natal, com o Cavaleiro de Libra e com sua preciosa família." Nesse momento as lembranças de quando eram crianças e o fogo das tragédias passam em sua cabeça. Tema lembra de seus amigos que moravam no orfanato e também de seu antigo mestre Doco. A fúria toma conta do cavaleiro, que fecha seu punho, preparando para o ataque. Ele ergue sua mão frente a seu rosto e diz: "Tens razão, somos diferentes de quando éramos meninos. Vim até aqui por todas aquelas vidas que você pisoteou diante de mim. Pela decisão que tomaram, muitos deles deixaram de viver. Não permitirei que todas essas percas tenham sido em vão, de maneira nenhuma." O Cavaleiro de Pégaso queima seu cosmo. Ele começa a traçar a sua constelação protetora com as suas mãos. Essa é a hora que Tema concentra seu ataque. Seu cosmo fica em seu punho e ele diz: "É por isso que eu também tomei essa decisão, Hades." O deus do submundo demonstra alguma expressão e Tema grita o nome de seu golpe, o Cometa de Pégaso. Aquele ataque concentrado cheio de sentimentos e com o cosmo ardente de um cavaleiro vai direto em direção do deus Hades. O deus tenta se defender, porém o braço que utiliza para a defesa acaba se machucando e até sua vestimenta é rasgada. O Pégaso diz: "É isso mesmo, minhas dúvidas desapareceram. Como você pode ver, agora a única coisa que penso é em te derrotar." O Pégaso pula em seguida, se aproximando de Hades. O deus esboça um sorriso em seu rosto e um enorme clarão emana dos céus. Do barco, Hiato grita pelo Pégaso. Ele diz: "Tema, esse tonto. Ele pensa que pode competir contra um deus, contra Hades. Senhor Sísifo, será possível que Tema talvez consiga?" O Cavaleiro de Ouro de Sagitário então diz que o cosmo de Tema está pleno e não conhece limite algum, e mesmo sendo apenas um menino, ele já amadureceu bastante. Tema está caindo de volta para a Terra. Ele sorri e Hades também. O deus então diz: "Me alegra muito, Pégaso, você se aproxima de mim pouco a pouco e consegue levar seu cosmo a um nível tão forte como agora só pensando em mim." Quanta felicidade, Pégaso, meu antigo rival. Tema fica receoso com as palavras de Hades, e o deus ainda termina dizendo: "É por isso que farei a tua alma em pedaços." O deus do submundo ergue suas mãos e faz uma esfera gigantesca de energia. Até nunca mais, Tema de Pégaso. Aquele enorme poder atinge o cavaleiro. Os destroços do barco Garuda em que estavam ficam cada vez mais precários. Tema também começa a desaparecer em meio àquele grande cosmo. Seria este o fim de Pégaso? Além do som da destruição, não se ouvia mais nada. Hiato, Sísifo, Iacos e o próprio Hades observavam em silêncio, até que o deus do submundo se pronuncia: "Pégaso já terá se despedaçado pelo chão." Porém Hades fica surpreso. O Pégaso, deitado nos escombros, empurrava aquela energia com as mãos e um de seus pés. O deus do submundo pergunta: "Pégaso, por acaso pode deter o meu poder?" Tema dá uma risada e diz que tudo isso é graças ao seu treinamento na ilha Canon, onde Défteros o ensinou como dominar melhor seu cosmo.
Tema afirma para Hades que aquele grau de poder não será o suficiente para detê-lo. O deus do submundo percebia que aos poucos o cavaleiro de Pégaso superava aquele poder e assim sorri. O cavaleiro diz: me apegarei à minha decisão e também à promessa que te fiz, e assim responderei pelas nobres mortes de todos eles com a minha vida. Tema lembra dos cavaleiros que morreram até agora naquela batalha. Aquele imenso poder de Hades agora brilhava ainda mais. Hades diz: Pégaso, estou compadecido. Recebeu meu poder arriscando sua vida pela chamada decisão de oferecer o seu próprio punho. Esse seu entusiasmo está presente frequentemente em minha mente. Olhando o tema no chão, segurando aquela energia, Hades lembra do lendário Pégaso das eras mitológicas, trajando a armadura divina e lutando contra ele. Aquele entusiasmo e aquele mesmo golpe. O homem que me feriu uma vez apenas. O homem que feriu o corpo do imperador do submundo na era mitológica. O cavaleiro de Pégaso. Ligados desde a era mitológica, as lembranças do imperador do submundo Hades são revividas. Ele lembra do trágico momento em que um cavaleiro de Atena o atingiu. Voltando ao presente, Hades diz estar pronto. Ele pede para que o Pégaso se apresse e o ataque com todas as suas forças. Porém, o cavaleiro ainda segurava aquela energia que o prendia contra o chão. Com muito esforço, o Pégaso consegue se levantar aos poucos, empurrando aquele cosme, dizendo: isso mesmo, tomei uma decisão, vou pôr um fim em tudo isso, Hades. A tudo que fizemos do passado até agora. Tema se lembra de quando eles eram crianças. Ele conheceu Alone. Seu nome significa solitário. O garoto pergunta se seu nome era esse porque ele se sentia sozinho. E Alone responde que não. Sua irmã Sasha tem estado com ele desde sempre. E é por isso que ele já não se sentia mais só. Porém, de repente Alone está cercado por escuridão e vermelho, um intenso cheiro de sangue e vários espectros ajoelhados. E voltando à realidade, Tema consegue ficar de pé. Porém, aquele enorme poder ainda causa uma pressão sobre os ombros do cavaleiro. Hades continua se surpreendendo pela forma do Pégaso agir. Meu poder, ele o está recebendo com todo o seu corpo. Não, não é só isso. Será que está fundindo seu próprio corpo com o meu poder? O Pégaso diz que isso é porque prometeu protegê-lo. Sendo assim, ele não vai deixar que Alone se sinta só. E agora o cavaleiro irá atacar da forma que seus companheiros lhe ensinaram. Assimilarei o teu poder, o poder de um deus, e o fundirei com o meu próprio corpo e com o poder que recebi. Dessa forma vou conseguir fazer explodir a minha vida, para assim pôr fim a tudo. Na verdade não, para dar início assim a um novo começo a todos nós, fazendo um milagre. Tema de Pégaso elevou seu cosmo até o limite. Ele então explode toda aquela energia como se fosse um pequeno Big Bang. O deus do submundo sorri e olha extasiado toda aquela energia voltando para atingi-lo. O Pégaso conseguiu absorver o ataque de Hades, convertê-lo em sua própria energia e assim retornar aquele intenso poder para seu alvo. Aquele poder atinge Hades que desaparece. Era uma energia tão intensa que consegue chegar até a lua e assim destrói um pedaço dela. O Pégaso está ferido, ele sangra e seu corpo dói muito. E de repente Hades aparece novamente. Ele tem alguns ferimentos e sua vestimenta se rasgou mais um pouco. Tema não acredita em seus olhos, aquilo deveria ser mentira. O deus diz: estou surpreso, uniu meu cosmo ao teu e o fez expandir, causando um dano até na segunda lua que eu havia criado em Lost Canvas. Mas no final das contas, eu sou um deus e você é um humano. Um passo, mas um passo apenas não é o suficiente, Pégaso. O Pégaso levanta e o deus do submundo invoca a sua espada amaldiçoada, dizendo: um passo leva à realização de um milagre, mas para os humanos é um passo interminável. Você disse que iria pôr um fim nisso. Bem, eu concordo com você, Pégaso. Farei a sua vida em pedaços. De repente o sereno Hades demonstra sua raiva. Tema também fica em posição de luta. Ele diz que aquilo parecia ótimo, porém tinha algo errado. O Pégaso não conseguia mais mover do seu corpo. Alone se aproxima cada vez mais com a espada de Hades. Ele irá acertar o Pégaso. Porém, de repente uma luz aparece atrás do cavaleiro e diz: faz muito tempo, não é, meu irmão? Desde o encontro de nós três no santuário, era Athena Sasha. Ela aparece e coloca sua mão sobre o punho do Pégaso. Quem a levou até ali foi o Muviano Atla, que fica no barco da esperança junto dos outros cavaleiros. Athena diz: como Sasha, esse encontro me faz feliz. No entanto, como se coloca como Deus diante de mim, creio que é o momento da batalha decisiva. Você como imperador do submundo Hades e eu como a deusa da guerra justa, Athena.
As promessas e laços de infância são incapazes de escapar do cruel destino. Atena desce com uma decisão em seu peito, deixando para trás a amizade e os sentimentos de irmãos, e reaparecendo agora como um velho rival. Atena continua: estava certa de que nós voltaríamos a nos ver, Tema e eu, pela promessa do bracelete de flores que fizemos daquela vez. E meu irmão Alone, sabe quão insubstituíveis foram esses dias para mim, as quentes memórias daqueles dias felizes, os dias em que era sua irmã mais nova. Hades começa a rir, como de costume, a deusa que adora os fétidos humanos. Mas eu também estou feliz, porque a grande farsa de vocês chegará ao fim, e eu darei um ponto final a tudo isso. Hades movimenta sua espada amaldiçoada. Tema de Pégaso grita para que ele venha e o ataque logo, mas é Atena que toma a frente. A deusa da guerra toma a batalha e defende o Pégaso com seu báculo. Ela consegue parar a espada de Hades. Tem razão, vamos dar um ponto final nisto, Hades. Aqui e agora será feita a Guerra Santa. Hades entende que Atena compreendeu e ela diz que é isso mesmo. Os dois deuses então continuam medindo o poder dos seus cosmos, até que Hades se afasta, mas mesmo assim mantém a sua guarda. Atena diz que daqueles dias de infância já não restavam mais nada, a única coisa que resta é pôr um fim a tudo isso. Aquelas palavras surpreendem Tema e Hades diz para porem um fim naqueles dias também. E para acabarem com aquela guerra santa, o deus das trevas parte para o ataque. Atena deseja que ele venha com tudo. Porém, próximo a acertar a deusa, Tema de Pégaso aparece e segura a espada de Hades. Ele diz que não pode deixar que Atena carregue aquilo sozinha. Isso porque desde que aquela guerra santa se iniciou, os dois têm tido os mesmos sentimentos. Atena pega a espada amaldiçoada e corta então sua mão. Hades se pergunta o que ela estaria fazendo afinal. O sangue da deusa escorre pela espada de Hades. E Atena diz que Tema tem razão. Eles deveriam terminar com aquela guerra santa agora, para assim os três terem um novo começo. Hades então começa a sentir o sangue de Atena que escorria por sua espada. Ele diz que aquele sangue estaria fluindo contendo o cosmo da deusa e do Pégaso. Aquele sangue era quente e assim feria o deus Hades. Após tocar seu braço, o sangue de Atena queimava sua alma em seu interior. Atena revela que seu sangue sagrado está cheio de cosmo e por isso derrotaria o deus, terminando assim aquela guerra santa. O deus do submundo estava agonizando quando de repente um intenso cosmo aparece e uma voz diz: "Deixe-o em paz, menininha." Tema reconhece aquela voz, mas seria impossível. Uma carruagem negra com cavalos decapitados descia nos céus de Lost Canvas. Aquela tenebrosa carruagem ia na direção deles em uma alta velocidade. Tema então puxa Atena a tempo para que a deusa não seja atropelada. A misteriosa voz diz: "Insetos que assediam o Senhor Hades na minha ausência como meninices do passado, não deixarei que enfeitiçem o Senhor Hades." Aquela era Pandora, ela estava de volta, a general do exército de Hades. O fato dela estar viva deixava Tema surpreso. A Guerra Santa ainda não havia terminado, por isso naturalmente Pandora deveria estar viva. Ela ainda diz que aquela guerra somente poderá terminar com a derrota de Pégaso e Atena. Pandora intervém rapidamente. Será que finalmente ela enfrentará Atena? Aquele sangue sujo e impuro de Atena feriu o meu senhor Hades. Agora o deus estava envolto no escuro e sedutor calor de Pandora. Ela coloca Hades dentro da carruagem e diz que Atena parecia estar preparada para lutarem. Porém Tema toma a frente e diz: "Escuta aqui, você não pode chegar inesperadamente e nos interromper com suas reclamações. Você, Pandora, é simplesmente uma mulher histérica. Nós três chegamos a uma decisão e não irei deixar que uma tagarela interfira." Pandora diz que Pégaso continua sendo o mesmo pequeno e incômodo inseto de sempre. O tridente de Pandora dispara uma energia elétrica contra o Pégaso, que é jogado para trás. Atena se assusta e Pandora crava o tridente entre as vestes da deusa. Atena e Pandora se encaram. A maligna mulher se pergunta quem irá se intrometer agora, assim como fizeram em Atlantis. Com o tridente, Pandora fere a perna da deusa. Vocês, seus cavaleiros, têm o descaramento de se intrometer entre a relação do Senhor Hades comigo, e ainda assim vergonhosamente se rebaixou da sua posição social de deusa para se tornar uma reles humana. Porém, eu estava certa de que cedo ou tarde seus atos receberiam um castigo, como aconteceu com seu cavaleiro que naufragou no fundo dos mares. Atena então se pronuncia: "Pode falar mal de mim o quanto quiser, isso não me importa. Mas não perdoarei quem fale mal de meus cavaleiros, Pandora.
Pandora então responde: uma inocente mulher querendo ser forte. Já compreendi. Então na batalha contra o Senhor Hades de alguns momentos atrás, você consumiu seu sangue e seu cosmo. Nesse momento os braceletes de Pandora, em forma de cobra, ganham vida e se tornam serpentes de verdade. Pégaso deseja saber o que se passa na cabeça dessa maligna mulher. Ele corre para salvar Sasha das serpentes, porém acaba ficando preso, amarrado à deusa. Pandora começa a rir, dizendo que a ação do Pégaso foi muito conveniente. Se nenhum dos dois existirem, já não haverão sujeitos que perturbem o nobre coração do Senhor Hades. Nem a recordação da infância, nem a conexão lendária. Somente restará ressentimento. Todos vocês desaparecerão dessa terra, do submundo, da mitologia e do coração do Senhor Hades. Pandora avança atacando com seu tridente. Ela pretende atravessar Atena e Pégaso em um golpe apenas. Tema está furioso, é tudo culpa dessa maldita mulher serpente. De repente Hades acende seu cosmo e de dentro da carruagem faz Pandora estremecer. Hades desce da carruagem e Pandora para o seu ataque. Pandora, já não te disse antes, não permitirei esse comportamento excessivo. Eu mesmo darei um fim a essas conexões com as minhas próprias mãos. Pandora então se ajoelha e pede perdão para o Senhor Hades. Ele diz que está tudo bem, afinal ainda não é o dia nem o local para a batalha decisiva contra Atena. Entende agora? Enquanto não chega o final que eu desejo, toque esse instrumento. Em um piscar de olhos, Hades materializa uma enorme harpa. Este será um instrumento de Pandora. Ela acata essa ordem e então começa a tocar a harpa. Hades então se dirige a Atena dizendo: se a deusa quer mesmo derrotá-lo, era melhor trazer todo o seu exército. No alto do Lost Canvas aparecem vários templos e um portão. Tema vê aquelas inúmeras construções aparecendo no Lost Canvas. Hades diz que todos serão bem-vindos ao seu castelo. No entanto, eles se tornarão cadáveres. Porém fim à nossa conexão e ao exército do santuário. Aparecem os templos malignos sobre o Lost Canvas no firmamento. Essa será a terra da batalha decisiva. O cavaleiro se pergunta o que seria aquilo no céu do Lost Canvas. E enquanto isso, Pandora cumpriu seu castigo tocando a harpa até que os planos de Hades se concretizem. O deus do submundo sorri. Hades, que no momento possui o corpo de Alone, tem um aspecto suspeito. E aparece na sua obra da morte, pintada nos céus, um portão. Hoje é um bom dia, diz Hades. Faz tempo que não venho à Terra e não esperava me encontrar com vocês dois, Pégaso e Atena. Assim eu posso fazer o convite para que vão ao meu castelo pessoalmente. Tema pergunta que convite seria esse, o que diabos o deus do submundo estava falando. Desde o início, os cavaleiros estão tentando descobrir uma forma de atacar o deus do submundo, seja pela terra ou seja pelo céu, porque esse é o motivo da sua luta contra Hades. E agora Hades estaria encurralado, e nas palavras de Tema, o cavaleiro de Pégaso não iria deixá-lo escapar. Sasha e Tema estão sérios, porém o deus Hades continua sorrindo. Ele começa a rir e diz: que ridículo, quem não pode deixar escapar alguém aqui sou eu, não deixarei você fugir, Pégaso. Em um pequeno gesto de suas mãos, Hades emana um imenso cosmo. Tema fica surpreso e se prepara para o ataque que poderá vir. Porém ele é pego de surpresa e uma imensa energia derruba o Pégaso. Sasha grita para seu cavaleiro, porém ela também não tem tempo e Hades a pega pelo pescoço. Tema estava voltando à consciência e vê aquela cena onde Atena está sendo enforcada. Ele chama por Sasha, porém quando ele tenta levantar, vê o motivo de ter caído. Hades não tinha jogado apenas uma energia, ele derrubou o Pégaso com a sua espada amaldiçoada, que perfurou a mão de Tema e o prendeu no chão. O cavaleiro grita de dor e não consegue se levantar. Ele percebe que o cosmo agressivo de Hades no corpo de Alone é maior do que o de alguns momentos atrás. Hades diz que aquela expressão de Pégaso era boa. Ele quer ver Sasha e Tema exibindo suas expressões de dor naquele imenso céu também. E novamente Hades diz: venham em companhia de todos os cavaleiros aos meus templos malignos das estrelas, que estão lá no céu. Os templos malignos que são envoltos pela morte e dor em abundância. Lhes brindarei com a morte de todos os cavaleiros no momento em que chegarem ao meu ateliê que fica mais ao fundo. O Pégaso ri e diz: nos brindar com a morte? Ainda prega que a morte é a salvação? Porém Hades responde que os dois não precisam de salvação. A única coisa que os humanos e a terra necessitam é uma purificação. Com um rosto cheio de lágrimas de sangue, Hades diz que pela atrocidade dos cavaleiros que desafiam o seu mundo, não há melhor castigo do que a morte. E é claro que isso incluiria Atena e Pégaso.
Com uma mão, Hades segura o pescoço de Atena, com a outra, a espada que perfura a mão do cavaleiro de Pégaso. Ele diz que em seu castelo, os dois receberão a dor e a agonia da morte, seus rostos mortos irão decorar seu ateliê. Hades puxa sua espada que estava prendendo Pégaso e quebra a gargantilha dourada de Atena, dizendo: meu deleite será alcançar meu desejo, pondo um fim a essa conexão. Os espero no céu. Essas são as palavras do deus do submundo, que dá as costas e sai andando em direção a Pandora. Atena e Pégaso estão feridos. O cavaleiro começa a levantar e grita para Hades esperar. O Pégaso aquece seu cosmo. Esse encontro ainda não foi decidido. Hades pede para que o cavaleiro não tenha pressa de morrer. Sem pressa, até mesmo porque terá que encarar muitas outras mortes. O rosto do deus do submundo está maligno. Sua feição está muito mais parecida com um deus tirano agora. Tema não contém sua ira e ele ataca Hades gritando: não me faça agir, seu desgraçado. O deus do submundo vira de uma vez e ergue sua mão. De repente o grande portão que estava no Lost Canvas cai atrás de Hades. O cavaleiro Tema se assusta, como aquele enorme portão que estava nos céus caiu de repente. O portão começa a se abrir e Hades diz: essa é a porta para alcançar o Lost Canvas. Se querem chegar aos templos malignos das estrelas, terão que passar por ela. Mas essa porta será seu primeiro obstáculo. Venham se arrastando ao céu até no final restar apenas um Pégaso. Hades diz tais palavras sorrindo e daquele portão sai uma intensa luz. Tema se prepara para atacar novamente e corre em direção do deus Hades. Enquanto isso, o deus do submundo começa a entrar no portão e diz em pensamento: isso mesmo, o Lost Canvas será completado com a cor de teu sangue, Pégaso, a cor do interior de seus olhos, a cor verdadeira do meu antigo rival. Após tais palavras, Hades olha para trás e o Pégaso tenta alcançá-lo, mas é nesse momento que os portões do Lost Canvas se fecham e assim voltam aos céus. Estarei te esperando. Essas são as palavras de um deus para o cavaleiro de Pégaso. Tema olha para cima, ele se sente frustrado e grita com muita raiva. Pandora também havia ido embora dali, e o cavaleiro ajuda Atena a se levantar. Ele fica preocupado com o sangramento de Sasha, porém ela diz: Tema, a mão do meu irmão estava fria, e o cavaleiro de Pégaso fala que é como ele havia imaginado também. Atena diz que o fato é que eles não conseguiram ainda pôr um fim nisso, que é a ligação entre os três.